galera, beleza? Quem tá falando é o Rafa, junto com o Rafa. E hoje a gente vai estar trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o filme do Coringa, né? Que estreou já faz um tempinho, dia 3 de outubro. E é um filme que dividiu muitas opiniões, onde muita gente gostou, mas muita gente odiou ao mesmo tempo. E trouxe o que a gente quer debater hoje, que é uma grande polêmica. Que se ele influencia ou não todo o ambiente da sociedade. Bom, nesse trabalho a gente vai falar sobre duas notícias. A primeira notícia é do G1 e ela fala assim: Coringa, por que a violência do filme do vilão do Batman causa polêmica? A notícia basicamente mostra a opinião de alguns críticos sobre o filme, que dizem, alguns críticos dizem que o filme tem muita violência gratuita e também incentivaria algumas pessoas a cometer esses tipos de crime. O filme ele realmente é bem pesado e apresenta muitas cenas fortes, em que a violência presente nele, embora muita gente pense que seja como o Deadpool ou John Wick, que são filmes muito violentos, mas eles são uma violência mais fantasiosa. A violência presente no filme do Coringa são presentes em, tipo, algumas cenas que chocam muito e, tipo, deixam uma real sensação ruim quando você assiste. Porque é uma cena mais violenta, mas ao mesmo tempo realista, entende? Não é aquela violência fantasiosa que apresenta em todos. Sim. Essa contradição com a violência do filme tá acontecendo por causa dos tempos que a gente vive hoje, que tem toda hora tiroteios e massacres dos Estados Unidos. Aqui no Brasil teve também no começo do ano, mas é muito mais comum lá na América do Norte. E tá uma época meio de loucura, assim, né? As pessoas estão passando por isso. Então um filme que aborda esses temas pode gerar uma confusão entre as pessoas, né? Aí é importante citar também que lá nos Estados Unidos o FBI falou, né, que em cada sessão do filme do Coringa tem um policial assistindo, né, mas eles têm um histórico já com o Coringa, assim, vamos dizer, que teve lá em 2012, quando tava lançando aquele Batman Cavaleiro das Trevas, um cara ia atacar matar ele, que era um psicopata, que queria matar gente. Ele foi na sessão que tava mais lotada, que era do Batman. Ele matou 12 pessoas e depois, quando os policiais perguntaram o nome dele, ele falou que era o Coringa, né? Tem uma coisa que as pessoas não param pra perceber. Esse cara, ele não tinha nada a ver com o Coringa. Sim. Tipo, ele não gostava, provavelmente ele não gostava nem do filme Batman. Ele só pegou, ele falou isso, ele só pegou porque tinha mais gente. Porque era um filme... Era a sessão mais lotada, né? É, a sessão mais lotada. Por mais que a controvérsia que foi gerada por esse filme reflete muitos tempos que a gente vive hoje, isso já aconteceu antes. Por exemplo, no filme Taxi Driver, lançado em 1975. Taxi Driver é a história sobre um taxista que mora em Nova York, que é veterano de guerra do Vietnã, e ele sofre de problemas mentais seríssimos, assim. Ele tem tendências violentas. E também, por sinal, só pra deixar claro, a cidade de Nova York nos anos 70, no Taxi Driver, é igualzinho Gotham no Coringa. Sim. Porque Nova York nos anos 70 não era muito gentrificado, assim, e era uma cidade suja, um lugar meio ruim, assim, de viver. E Gotham no Coringa é muito baseado nisso. Sim, o Gotham até dos quadrinhos, que é cheio daquelas rebeliões, né? Então acho que foi uma boa inspiração aí pro filme. E é bem importante do Taxi Driver que eles usaram toda essa violência presente até no filme do Coringa não são pra inspirar alguém, mas sim pra ironizar toda essa situação. Por exemplo, ironizar no filme do Coringa, criticar a mídia que prefere falar sobre toda a violência que tá acontecendo ao invés de debater todo o problema social que tá ocorrendo no filme, que se eu for debater muito, a gente aprofundar mais no filme, a gente vai entrar dando alguns spoilers, então é melhor só passar por cima. E também ironizar toda a situação que acontece, assim como no Taxi Driver, né, ele ironizar a situação, a violência dele, ironizar tudo aquilo para criar um debate sobre, e não focar em determinar uma opinião, mas sim criar um debate aberto sobre isso. Então, em nenhum momento o filme do Coringa ou o Taxi Driver mesmo, eles falam que tá certo o que o protagonista tá fazendo, entendeu? Tipo, desde o começo do filme você percebe que esse personagem, o Arthur, ele é maluco, assim. Você até vê que no Coringa, quando ele tá, que é uma cena que aparece no trailer, né? Que é quando que você pode ver o caderno dele aí, já tá passando uma cena aí. E ele não tem nenhum sentido, ele não tem nenhum senso de humor, ele acaba rindo quando ninguém tá rindo, ou... ele vai num stand-up e ele ri quando não tem piada, né? Ele ri no meio da piada, então é meio... Na nossa opinião, sobre toda essa polêmica que tá acontecendo, sobre o filme até, eu acho que no início do filme, o sentimento que eu tive vendo esse filme foi, no começo do filme, tendo uma certa dó pelo
pelo Arthur. Porque é real, ele é muito... A sociedade, o filme, ele basicamente maltrata dele o filme inteiro e só dá ruim pra ele, entende? Mas com o passar do tempo, você vai perdendo esse sentimento de dó, entrando num sentimento muito profundo de... Não raiva, mas ao mesmo tempo de agonia por tudo que ele faz, entende? Porque você fica agoniado, porque ele toma umas atitudes que não eram pra ser tomadas e você não concorda de jeito nenhum. Se você concorda, você é muito perturbado, na verdade. E é uma coisa que não influencia, não vai ser uma coisa, vai entrar naquela mesma tecla de sempre. Você, não é porque você assiste um filme sobre que contém violência, que contém um debate mais ampliado, que ele vai influenciar alguém. A pessoa que é influenciada, ela já é corrompida não por causa disso. Esses filmes e essas culturas, não só filmes, jogos, teve até quando aconteceu aquele massacre lá do início do ano, lá naquela escola, aqui no Brasil, foi culpado vários jogos também. Então eu acho que essa cultura, o meio de arte que é apresentado isso, é muito usado como desculpa para esses acontecimentos do que realmente eles são. Que é basicamente mostrar uma ideia oposta a esses acontecimentos. As pessoas sempre fizeram coisas malucas, sempre foram loucas, mesmo até antes do videogame, antes dos filmes, sabe? Não tem essa, tipo, se a pessoa ela vê isso e usa isso como desculpa, ela já é maluca. Não é porque você vê um filme violento que você vai ficar violento.